Bom dia, amados ouvintes do programa missionário Caminhos de Paz. Hoje estamos aqui mais uma vez para dar início a mais uma história missionária e é sempre um grande prazer e uma alegria muito grande compartilhar com vocês aquilo que eu tenho lido sobre missões ou sobre as histórias missionárias, que é minha leitura favorita. E hoje eu quero compartilhar para vocês a história de Isobel Miller Kahn. Isobel, ela nasceu em Toronto. Então, logo após o seu nascimento, os seus pais se mudaram para os Estados Unidos. Isobel, ela nasceu numa família cristã. Então, desde pequena, ela conhecia, os ensinos bíblicos. Ela aprendeu a ir à igreja, a adorar a Deus. Mas tinha algo que Isobel adorava, era ouvir histórias. E sua mãe era uma excelente contadora de histórias. Então, quando a sua mãe sentava, Isobel sempre queria ouvir uma história. E quando a mãe disse, eu não tenho uma história nesse momento para contar, ela corria, subia a escada, pegava livros e pedia para a sua mãe ler, e ela ficava bem atenta. Mas a sua mãe sempre criava histórias, e isso fazia com que Isobel se encantasse, porque ela começava a viajar na sua imaginação, naquelas histórias. Isobel cresceu assim, Sua mãe, além de uma exímia contadora de histórias, ela era também gostava muito de tocar piano e ela também escrevia músicas, Eles moravam, por um período eles moraram bem próximo à praia, E eles amavam. Ela tinha um irmão e eles amavam ficar ali. Às vezes seu pai fazia culto ao ar livre, eles gostavam de brincar na praia. Mas todos os dias o seu pai fazia o culto em família, tinha aquele momento em família. E ela cresceu assim, aprendendo de Deus, aprendendo da sua palavra, aprendendo da Bíblia. Então, quando Isobel tinha 12 anos, seus pais decidiram voltar ao Canadá e eles foram morar em Vancouver. Lá os seus pais foram morar num lugar muito bonito, era pertinho da praia e tinha montanhas lindíssimas e Isobel achava lindo aquele lugar. E ali naquele lugar, como era bem próximo da praia, seu pai tinha muitas oportunidades de fazer cultos evangelísticos ao ar livre, às noites. Muitas vezes seu pai fazia uma fogueira na beira da praia, e quando as pessoas se aproximavam, eles começavam a cantar hinos e ele aproveitava para sempre ensinar o evangelho. A Isobel, ela só tinha um irmão, ele chamava Murray. E sempre que a mãe escrevia algum hino, eles ensaiavam e sempre Isobel e Murray faziam números especiais. Então foi nesse meio que Isobel cresceu, sempre ouvindo acerca do evangelho, servindo. Mas quando chegou a época da juventude, quando ela foi para a universidade, aconteceu algo estranho na vida de Isobel, Ela não tinha aquele costume de conversar com aqueles professores, muitos filósofos cheios de ideias, muitos ateus, homens que não acreditavam que Deus existisse. E então ali, enquanto Isobel estava ouvindo as aulas, às vezes eles falavam algumas coisas que eram contrárias às escrituras. E ela um dia foi dizer para o professor, olha professor, isso que o senhor está ensinando, a Bíblia é totalmente contra esse ensinamento que o senhor
está dando. E naquele momento o professor olhou assim para ela e disse: uma moça tão inteligente como você, Isobel, você acredita na Bíblia? Você acredita que aquele livro é verdade? Um livro escrito por homens que você nem sabe quem é, muitos deles você nem sabe quem escreveu? Como você pode acreditar numa coisa dessa? E Isobel disse para ele: eu sou crente, minha família toda é crente. Ele disse: ah, tá aí. Seus pais meteram isso em sua cabeça. Mas quando você buscar, estudar, compreender, você vai entender que aquilo ali tudo é mentira. Naquele dia, Isobel voltou para casa triste, arrasada, porque ela ficou em dúvidas. Aquele professor dizia com tanta convicção. E ela chegou em casa quando disse isso para o pai. O pai disse: minha filha, mas você tem que defender as Escrituras. Nós cremos que as Escrituras é a palavra de Deus, divinamente inspirada, e quem escreveu foi homens inspirados por Deus. Mas aquilo trouxe muitas dúvidas à mente de Isobel. Então, esse período na faculdade foi um período muito difícil para ela. Foi um momento de muitas dúvidas, muita angústia. Então, ela perdeu o prazer de ler a Bíblia, ela perdeu o prazer de ir à igreja. Então, todos os domingos, ela preferia dormir até tarde do que levantar e ir à igreja, como ela sempre fazia. E ela começou a participar de coisas que não agradavam a Deus. Ela começou a ir a festas, a beber com os amigos, os seus colegas de faculdade. E aquilo deixou a família muito triste. Mas ela entendeu e um dia ela disse para a mãe dela, ela disse: mamãe, eu acho que eu nunca fiz uma decisão, eu não sou crente, eu nunca convidei Jesus para entrar no meu coração. Então não tem por que a senhora se preocupar. Mas a mãe continuava ali orando, né, por Isobel. E realmente, ela nasceu num lar cristão, ela cresceu vivendo a vida cristã. Então, quando chegou nessa fase, ela percebeu, ela nunca tinha confessado os seus pecados a Jesus. Ela nunca tinha tomado uma decisão real de aceitar Jesus como seu Salvador. E então, naquele momento, isso ficou muito claro para ela. Ela começou uma fase difícil da sua vida. Ela começou a se envolver com muitas coisas erradas e ela chegou a pensar até no suicídio, né? Em tirar a sua própria vida, porque eram muitas dúvidas em sua cabeça. Mas um dia, sua mãe disse para ela: Isobel, minha filha, você precisa buscar a Deus, porque Ele existe. E se você buscar, você vai encontrá-lo. E ela disse um dia, eu queria ter tanta certeza que Deus realmente existe. Então ela começou a ler livros de história, né? Então ficava muito claro para ela que Deus existia, porque não tinha condição de tudo existir da forma como foi criado, como tudo existe, se não existisse uma força soberana que controla todas as coisas. Então ela começou a ler, a estudar, a buscar a Deus. E ela começou a ler os evangelhos, né? E ela marcava tudo que Jesus dizia, ela foi marcando, né, na sua Bíblia. E um dia ela disse assim, quando ela leu, né, o Evangelho, o sacrifício de Jesus, ela disse assim: Senhor Deus, se o Senhor existe, tome conta da minha vida, tome o controle da minha vida. E se o Senhor me der a paz, que a sua palavra diz, eu vou obedecê-lo e vou para onde o Senhor quiser que eu vá. E naquele momento, né, confiando nas verdades das Escrituras,
Isobel confessou seus pecados a Deus, confessou a sua incredulidade, né? Pediu perdão, e pediu que Jesus entrasse em seu coração e se tornasse o seu Salvador. Naquele momento, ela sentiu uma paz que ela disse não existia, né? Ela nunca tinha tido aquela paz real que ela encontrou em Jesus. Então ela voltou a servir a Deus, voltou a servir a igreja, né, de Deus. E sempre ela buscava aprender mais de Deus. Então, no verão, lá na cidade de Vancouver, no Canadá, ela foi para uma conferência bíblica, né? Era uma conferência de missões. E lá, Isobel, ela encontrou o senhor J.O. Fraser. Aquele homem era um missionário. Ele tinha vindo de um lugar muito distante, né? Muito distante mesmo. Ele vinha da China. E ele veio àquela igreja para falar sobre o seu trabalho com o povo lisu. E quando aquele homem começou a falar, Isobel, ela ficou muito entusiasmada com o trabalho daquele homem, porque aquele homem, ele descreveu que ele não tinha uma vida fácil, mas Deus tinha levado ele para falar de Deus para um povo pobre, que morava em barracas, né, feitas de bambu. Eram pessoas de uma vida precária, que eles moravam em montanhas muito grandes. Ele falou sobre a pobreza, como eles viviam e como aquele povo temia aos demônios. Mas ele disse, com o poder de Deus, eu pude entrar na vida dessas pessoas. E ele contou, né, como ele chegou àquele país, como ele aprendeu a língua lisu, e como, né, naquele momento ele já conseguia se comunicar com aquelas pessoas e como ele já sabia escrever aquela língua, né? E ele disse assim, depois de anos, muitos anos de ministério, estou vendo chegar os primeiros frutos de um trabalho muito difícil, porque hoje nós temos ali os primeiros convertidos. Naquele momento, o coração de Isobel se encheu de alegria e ela sentiu que Deus estava fazendo a ela um chamado para deixar o seu país, deixar a sua vida confortável para ir até o povo lisu. A Isobel, a família de Isobel, eles tinham uma boa condição financeira, eles não enfrentavam dificuldade nenhuma. Então, aquele missionário disse, a vida de missionário é muito difícil, mas é muito compensadora. E ouvindo a história desse missionário, eu lembrei de algo que eu vivi por experiência própria. Não é fácil a gente passar por dificuldades, mas existem mananciais na vida da gente, que a gente só vai poder beber dele nos momentos de dificuldades. E foi assim com aquele missionário. Quando ele expressou essa ideia, né, de que a vida de missionário era difícil, mas era compensadora, naquele momento ali, Isobel sentiu e ela orou a Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, eu estou pronta para ir à China. Eu estou pronta para ir falar do teu amor ao povo lisu. Isobel, ela tinha certeza de uma coisa, seus pais não iriam concordar com a sua ideia, mas
ela estava determinada, ela saiu daquele dia no culto determinada a compartilhar com seus pais o grande chamado de Deus em sua vida, para ir falar ao povo lisu. Então, no próximo capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa história.